Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do módulo 2 do Cursol Pro, módulo de projeto. E a gente está estudando o dimensionamento de um sistema fotovoltaico isolado. Na aula passada, eu propus como EPC, como exercício para casa, o dimensionamento do banco de baterias da nossa pequena instalação elétrica, da nossa residência lá no interior do Amazonas. Então, na aula de hoje, vamos resolver isso daí para ver se você está no caminho certo, se você acertou tudinho, beleza? Vamos lá. Então, aqui o enunciado, recuperando aqui o nosso enunciado. Determine e dimensione as baterias para o exemplo anterior da instalação residencial no Amazonas. Então, a gente tem aí os dados, né? Vamos trabalhar com os dados que foram fornecidos. Então, vamos lá. Instalação residencial no Amazonas. É uma pequena instalação, né? Vou botar aqui, ó. Pequena instalação. Tem um consumo de 3.700 watt-hora. A profundidade de descarga máxima admitida é 50%. Número de dias de autonomia são 2 dias. Então, se a gente tem uma profundidade máxima de 50% divididos em 2 dias, isso nos leva a uma profundidade de descarga diária de 50 dividido por 2, isso mesmo, 25%. Né? É claro que a gente vai escrever esses números aqui em valores absolutos, né? 0,25, 0,50 para entrar na nossa conta lá na nossa fórmula. E outro dado que foi fornecido é uma característica climática da região, é a temperatura no interior da bateria. Ou seja, no eletrólito, a gente vai considerar 40 graus Celsius. Beleza, então, esses são os dados, tá? Esses são os dados do problema. Aqui, ó, em Technicolor. Dados. E aí a gente vai trabalhar com a nossa expressão que você viu na aula passada, que é a capacidade da bateria, que é igual a energia do consumo, né, ao E, aqui, multiplicado pelo número de dias, isso aqui dividido pela tensão da bateria, de cada bateria, pela profundidade de descarga, PD, que a gente vai considerar, corrigido pelo fator de temperatura, que é temperatura no interior da bateria, ela é maior do que 25 graus. Então, lembra daquela tabelinha do I3E? Ele diminui um pouco a capacidade da bateria. Isso tudo aqui, ó, ainda é multiplicado por 1 mais o nosso fator de segurança. 1 mais o nosso fator de segurança. Ou seja, a gente vai considerar aí sistemas típicos, né, os mais comuns, 10% de fator de segurança, então isso aqui vai dar 1,1. Beleza, então só substituindo aí os valores com o que a gente tem o valor de E, que é 3.700,
a gente tem o número de dias. Então, significa que se ficarem 2 dias sem o sistema ser carregado pelos módulos solares, ele precisa alimentar isso aqui, que é um consumo diário, vezes 2. 2 dias, ou seja, 7.400 watt-hora. Aí, a tensão, eu vou considerar 12 volts, eu ainda não sei como é que vai ficar o meu arranjo, mas eu vou considerar 12 volts, que é a tensão de cada bateria, que eu estou encontrando uma capacidade para um banco de 12 volts. 12 volts aqui, profundidade de descarga. E aí agora é o seguinte, a gente vai usar, eu tenho 0,25, que é a profundidade diária, e eu tenho 0,50, que é a profundidade máxima. Só que lembra, eu estou multiplicando por 2 aqui, eu já estou considerando os 2 dias. Então, ao longo dos 2 dias, no pior caso, se ficar sem recarregar, a bateria vai descarregar em 50%. Então, aqui é 0,50. E aí, o fator de correção de temperatura. A gente vai aqui na tabela, né? Vamos aqui no computador, na tabela do I3E, o fator de correção de temperatura para 40,6 né? Não tem 40 exato, como é o nosso caso ali. Então, o mais próximo é o 40,6, é o 0,89. Então, vamos escrever aqui. 0,89. Ainda vezes 1 mais 0,1, que a gente vai considerar como fator de segurança, né? Lembra que eu comentei? Isso aqui é um valor típico, 0,1. Vou considerar isso daqui. E aí, então, fazendo essa conta, vou pegar aqui uma calculadora rapidinho. Então, fazendo essa conta, eu tenho 3.700... 2 dividido por 12, dividido por 0,5, dividido por 0,89. Isso aqui vezes 1,1. Isso dá, então, 1.500. Opa, se eu precisar aqui, 1.524,5 ampere-hora. O que eu estou calculando aqui é a capacidade da bateria em ampere-hora. Esse é o valor aqui do total do banco de baterias. E agora o próximo passo seria a escolha da bateria. Que bateria nós vamos utilizar? Será que existe uma bateria que seja capaz de fornecer 1.500 ampere-hora? A resposta é não, né? Eu deixei no material de consulta um catálogo das baterias Moura e eu recortei aqui uma imagem. Isso também tinha na aula passada, né? Nos slides da aula passada. Então, esse trecho aqui ajuda a gente a especificar. Então, a capacidade, olha só, chamando atenção a 25 graus, numa condição de carga de 20 horas, após ela ter sido carregada por 20 horas no mínimo. E a gente chega, então, à máxima capacidade que tem aqui é 220. Então, é essa que eu vou escolher. Então, essa aqui é o modelo 12MC220. Lembra que eu não vou usar o MF, porque o MF é para flutuação. Então, vou escolher aqui, ó, 12MC220. Isso aqui indica que ela tem uma capacidade de 220 ampere-hora, cada uma bateria. E aí eu tenho aqui uma outra especificação também, para 25 graus, 20, e ela me dá aqui, ó, para o mesmo modelo, 218, ou seja, está bem próximo ali. Então, vamos colocar aqui, ó, numa faixa de 218 a 220 ampere-hora essa bateria aqui, tá? Isso aqui é o que eu vou utilizar. Então, escolhendo essa bateria, com essa capacidade de carga, ela é a maior que eu encontro comercialmente, só que ela é muito menor ainda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o valor total que eu preciso pela capacidade de cada bateria. E aí a gente vai encontrar o número de baterias necessário. Ou seja, agora você já sabe que você não vai conseguir usar uma única bateria. Você vai ter que usar um banco de baterias. Então, vamos apagar aqui os dados, tá? Para que a gente possa continuar aí o projeto e a escolha. Então, vamos lá. Então, eu tenho
a capacidade total igual a 1524,5. E a capacidade da bateria 12 MC220 é igual a 218 ou 220 nessa faixa ali. Vamos considerar 218, né, que é a pior situação. Ampere-hora. E aí, então, o número de baterias vai ser obtido simplesmente dividindo 1524,5 por 218. Se a gente fizer essa conta aqui, 1524,5 por 218 dá 6,99. Claro que você não vai comprar 6,99 baterias, então o número inteiro mais próximo é 7 baterias. Só que a gente também não vai usar o número 7, tá? Por quê? Porque o número 7 é um número ímpar. Estou montando um banco de baterias, a gente vai ver que alguns arranjos exigem que trabalhemos com números pares. Então, por exemplo, continuando aqui, ó, vou apagar aqui a nossa fórmula também e a gente vai fazer a seguinte escolha, tá? Olha só uma observação interessante. Quanto maior for a tensão do banco de baterias, menor é a corrente, tá? Quanto maior for a tensão, menor é a corrente. Por quê? Porque a potência do banco ela é dada em watts, que é o produto de tensão por corrente. Então, se a potência é a mesma, quando você aumenta a tensão, a corrente diminui. Então, vamos escrever aqui, ó. Quanto maior a tensão do banco de baterias, menor será a corrente. E trabalhar com correntes mais baixas é interessante. Então, a gente vai escolher, lembra das tensões padronizadas para o banco de bateria? 12, 24, 48 volts, as mais comuns. Então, vamos escolher a maior dessas aí. Então, escolhendo 48 volts como a tensão do banco de baterias, eu tenho a seguinte associação. Cada bateria daquela lá é de 12 volts, tá? Então, 4 baterias vão formar a tensão final de 48 volts. Então, eu vou ficar com 4 baterias e vai sobrar 3. Eu não vou poder associar em paralelo. Então, isso aqui não é uma boa escolha. Então, a melhor escolha seriam 8 baterias. 8 baterias, tá? Porque aí eu consigo utilizar 4 em série e 2 ramos em paralelo. Então, a gente fica com um arranjo mais ou menos assim. Então, vamos agora usar aqui, ó, só para esquematizar. Então, não vai ser mais 7 baterias, vão ser 8 baterias. Então, só para esquematizar aqui as ligações da bateria, a gente poderia ter alguma coisa desse tipo, ó. Isso aqui. Vamos ver se o desenho vai ficar legal, hein? Então, 1, 2, 3. Tem que ficar menorzinha essa aqui. 4. Ficaram fora de alinhamento, hein? Peraí. Um alinhamento aqui de baixo. Então, eu vou começar desenhando elas um pouco menor logo para
para não faltar no final. 2, 3, 4. Então, eu vou ter uma bateria aqui, 2, 3, 4. Tá? Aí elas têm seus polos aqui, né? Vamos botar aqui, ó, positivo e negativo, positivo e negativo, positivo e negativo, os polos de ligação aqui em cima, positivo e negativo. Aí, desenho só 4, eu vou precisar, todas essas ali vão ficar em série. Então deixa eu usar o pincel vermelho. Então, aqui é o terminal positivo, então o negativo eu ligo com o próximo positivo, negativo com o próximo positivo, negativo com o próximo positivo, e aqui eu vou ter um terminal negativo que vou descer com ele por aqui. E aqui embaixo eu vou desenhar outras 4 baterias, então vamos lá. Então, uma aqui, mais uma aqui, mais uma aqui. Então, fechando aqui o nosso tijolinho aqui. Espero que dê para entender isso como uma bateria, esse rabisco. Galera, se o desenho não estiver bom, não me culpe não. Eu nunca fui muito bom em biologia não, tá? Brincadeira. Desenho técnico não tem nada a ver com habilidade e criatividade, é só técnica mesmo, né? Então é só ter um pouquinho de cuidado. Então, de novo, ó, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Vou fazer as mesmas ligações, tá? Negativo com positivo, negativo com positivo, negativo com positivo. Esse negativo eu vou conectar aqui, nesse terminal que desceu dali. Então, eu tenho, chegando aqui por baixo, ó, o terminalzão do negativo. E chegando aqui em cima, o terminalzão do positivo. Então, eu tenho toda a conexão aqui. Opa, faltou alguma coisa? Faltou, né? Porque ali tem o negativo, faltou esse positivo aqui, ó. Chegar aqui e conectar aqui. Então, eu tenho, ó, 4 baterias em série, formando os 48 volts, com mais 4 em série, formando 48 volts também, e elas ligadas em paralelo aqui. Então, eu tenho 48 volts no total e uma corrente. Vamos lá. Se a bateria estiver alimentando, a corrente vai estar saindo. Se ela estiver sendo carregada, a corrente vai estar entrando. Mas isso não importa por enquanto. Só para dar a ideia de que existe a soma da corrente aí. Então, eu tenho 220, 220, 220, 220, 220 vezes 8. 1760 é a capacidade total aqui, ó. 1760 ampere-hora, tá? Porque a corrente se soma. Então, esse aqui é o dimensionamento do nosso banco de baterias. Isso aqui é o projeto 8 baterias de 220 ampere-hora cada uma. Essas não são baterias baratas, tá? Se você der uma procurada, dá uma procurada aí para treinar isso daí. Mercado Livre ou lojas de elétrica, lojas especializadas. Vocês vão ver que uma bateria dessa está na faixa de R$ 1.500, aí mais ou menos. Então, só aqui, um banco de 8 baterias, a gente já tem aí em torno de uns R$ 12.000. Seguramente mais do que R$ 10.000, certo? Então, essa é a solução do exercício de dimensionamento de baterias. Beleza? Se foi muito rápido, se você não acompanhou, assiste esse vídeo de novo, reveja, pratique, faça também. E isso aí vai ficar fixado.
E aí a gente parte para os próximos componentes. Valeu, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!